A pergunta que eu faço é a seguinte: a gente tem visto uma crise gigantesca. Para mim, a reforma tributária é um dos itens fundamentais para a recuperação da economia brasileira. Para que as pessoas adquiram mais confiança na economia, nós temos um mercado gigantesco. Nós temos tudo por fazer, oportunidades de investimento enormes para investidores, principalmente privados, tanto do Brasil quanto do exterior. Portanto, nós podemos atrair muito interesse do exterior para nos ajudar a retomar o crescimento econômico. Mas sem reforma tributária vai ser muito difícil. Então, para mim, é fundamental. Mas a grande pergunta: temos eleição agora em outubro. Sabemos aí se vai ser adiado ou não, mas esse ano. Né? Ano que vem já é um ano onde nós vamos começar a falar muito de reforma de eleição presidencial já para 2022. Então, a grande dúvida que eu tenho, eu queria a sua avaliação, é se existe ambiente político para se fazer a reforma tributária agora, nesses 2 anos e meio que restam até o final do ano. Precisamos fazer um esforço gigantesco para que isso aconteça, mas na sua avaliação, há viabilidade prática, concreta para que isso acontecesse? E se for acontecer, qual a sua sugestão para nós acelerarmos esse processo? Olha, professor, eu sou bastante otimista que nós vamos ter um mundo completamente diverso pós-pandemia. Todo o cenário anterior, né, eu diria ao senhor... Senador, sobe um pouquinho a câmera, porque eu acho que ela abaixou um pouco. Isso, agora estamos lhe vendo bem. Até o 13 de março, nós tínhamos um Brasil, nós tínhamos um Congresso e nós tínhamos uma necessidade. Pós-pandemia, dizem que o sofrimento é o cimento da solidariedade. E eu vou dizer, professor, tudo que se quisesse conduzir para essa necessidade premente que o senhor tem lutado a vida toda, que é fazer essa reforma há 26 anos com a discussão, desde a Constituinte, essa necessidade, mas agora ultrapassou todas as possibilidades. Não dá mais. O senhor tem que entender, e a população também, gente, passou, ninguém mais tem gordura para queimar. O governo está queimando, as empresas, por mais sólidas que pudessem ser, eu acho que até o sistema financeiro, até bancos hoje, os maiores, estão dizendo: estou queimando gordura. E essa é uma verdade, gente. Com esse sistema tributário que nós temos no país, nós já vamos ter uma dificuldade das empresas sobreviverem no momento seguinte agora. E se nós não apresentarmos uma solução nesse momento, o que não tem remédio, remediado está. O que vai acontecer é que as pessoas já não vão conseguir contribuir, isso vai gerar uma insolvência generalizada, uma quebradeira, um desemprego. Eu vi uma matéria hoje que nós, só no CAGED, nós temos 330 mil empregos a menos, o último dado aí. E, gente, se nós tínhamos 13 milhões de desempregados, isso vai subir para 7 milhões, fora os informais. E nós precisamos dar solução. Como é que nós vamos competir o nosso país com a carga que nós temos? Estamos aqui nos acompanhando como Jacobs, de empresa de serviço, de segurança, serviço. Sabe, como é que nós vamos manter os encargos desse tamanho? Ou vamos falar numa solução? Olha, põe 25% de imposto sobre valor agregado aí, mete mais 20% em cima da nota fiscal. Como é que vai fazer isso, meu Deus do céu? É isso, senador. Você sabe que um dos nossos amigos que está nos acompanhando, é Fabiano Benatti, ele chamou a atenção aí pelo seguinte: não há como tirar mais imposto do país. E eu fico surpreso quando eu vejo algumas pessoas dizendo que para resolver o problema da pandemia, etc., tem que tributar mais as empresas, tem que tributar a distribuição de dividendos, tem que tributar grandes fortunas, tem que tributar mais os salários, quando a solução que o senhor propõe, que é
simplificar e tributar menos para arrecadar mais é a única coisa que vai fazer sentido. Então, eu queria que o senhor efetivamente avançasse dentro dessa linha. Mas essa pergunta, para mim, não consegue fugir. Há 30 anos tentamos fazer reforma tributária e não conseguimos. Será que vamos conseguir? A pergunta: o processo é que está errado ou são as propostas que estão sendo erradas? Será que estão ignorando a proposta do PSL do Imposto Único há 30 anos, sendo que essa é a grande proposta de reforma tributária para realmente chacoalhar o nosso sistema e fazer com que os empresários acreditem mais no país, ganhem mais dinheiro, paguem melhores salários, que haja mais empregos e, consequentemente, mais crescimento econômico? Porque eu chamo a atenção para o seguinte: há 30 anos se discute a mesma reforma tributária. A PEC 45 que está aí e a PEC 110 que está no Senado são basicamente a mesma proposta que foi discutida quando eu fui deputado em 1996. É a mesma proposta que não conseguiu ser aprovada e continua batendo na mesma tecla. Eu queria que o senhor considerasse isso. Precisamos mudar o rumo do debate? Precisamos mudar a visão do que é a reforma tributária ou continuar batendo na mesma tecla que não tem dado certo? A visão, professor, e o pós-pandemia, por isso que eu estava dizendo que eu acredito muito. Se fosse no primeiro semestre, nós iríamos perder. O Brasil iria perder. Nós íamos conseguir realmente aperfeiçoar o obsoleto. Pós-pandemia, diante dessa dificuldade, a visão hoje da população cobrando uma solução efetiva, e não adianta, olha, vou transferir para o Estado e para o município, olha, de quem é a responsabilidade, quem não é, de todos nós. Então, por isso que eu estou dizendo, esse momento pós-pandemia, depois da Constituição de 88, vai ser o momento mais propício. O PSL nunca fugiu do discurso. O PSL já discutia lá atrás, o senhor Verdade. A Bivar já discutia há 30 anos dizendo o caminho. E por que não se avançou na direção do imposto único? Porque era muito simples e eficaz. Muita gente ganhou muito com a ineficiência, com a possibilidade da evasão, com a possibilidade da sonegação, com a possibilidade da corrupção. No momento em que os senhores estavam dizendo no imposto único, e não tínhamos a tecnologia, quando o senhor já debatia isso, dizendo, olha, eu já debatia isso em plenário em 96, e é uma verdade. Só que hoje a tecnologia ela andou muito, ela favorece muito. Exatamente. Muitos países hoje estão aí, gente que palestrou para a gente, o senhor que viaja ao mundo e conhece o que está se passando no mundo, está se avançando muito da possibilidade e da facilidade da tecnologia ajudar demais nesse controle. Tá? Então, eu vejo que o momento é esse. As forças políticas, por exemplo, professor, nós votamos agora remotamente o marco legal do saneamento, desde a Constituição também, e o pessoal com esses lobbies, primeiro de lixão, depois de varrição de rua, depois em cima da água, e do saneamento do esgoto. Chegou num momento agora que disse basta, gente. As crianças estão ficando com o celular 5G daqui a pouco na mão e com o pé dentro do esgoto, morrendo de diarreia. 104 milhões de pessoas sem acesso à água, a esgoto no Brasil tratado. 37 milhões de pessoas sem saber o que é água tratada. Da mesma forma, professor, essa simplificação tributária, e não tem um outro caminho. Roda, roda, roda e vão cair no seu projeto. Exatamente. Do Bivar, vão cair na simplicidade do general Peternelli de ousar e dizer, vamos, sabe, de um jeito que as pessoas conseguem entender. Os senhores estão sendo práticos, maduros, e nós vamos perseverar por isso. Nós precisamos se mostrar para a sociedade hoje que a sociedade ganha, as empresas não vão morrer, investidores vão querer vir aqui para o Brasil, que nós temos atividade de filantropia.
Mas na economia de mercado, no liberalismo econômico, vai ganhar o mais capaz. E quanto menos o Estado se intromete, melhor é, porque o Estado canaliza a sua energia para as suas necessidades fundamentais. A cobrança de tributos é uma atividade fundamental do Estado, indelegável. Montesquieu já dizia lá há 200 anos, não se delega a aplicação da justiça, o império da força e a cobrança de tributos. Mas a forma de fazer isso, que é o que os senhores estão abrindo essa luz, e o PSL está abrindo, eu estou aqui, gente, o PSL no Brasil todo vendo nesse momento, o PSL está sendo o partido que é protagonista nessa discussão. A discussão acadêmica ela se dá de forma, hoje, dentro da Fundação Índigo, as pessoas que dominam o assunto estão procurando o professor Marcos Cintra para participar nesse momento. Eu sou um agente lá dentro dessa comissão mista. Senador, o senhor é uma pessoa extremamente importante nesse processo, em primeiro lugar, porque entende com muita clareza a importância da reforma tributária. Segundo, porque mergulhou no tema. Eu sei que conhece, eu sei que pesquisou, estudou. Agora, eu queria fazer uma sugestão. Nós estamos falando muito do imposto único. O PSL é um partido que tem como marca defender a ideia do imposto único. Eu quero muito rapidamente dizer para todos aqueles que estão nos assistindo o que é o projeto do imposto único. Inclusive, existe uma emenda, hoje na Câmara dos Deputados, que foi proposta pelo presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, e que foi também apoiada pelo nosso outro deputado, general Peternelli, e que eu, inclusive, no passado já havia também discutido, que é o projeto do Imposto Único, que diz o seguinte, isso é para esclarecer para todo mundo o que é isso. É uma reforma tributária altamente, radicalmente simplificadora. Por quê? Acaba com praticamente todos os impostos. Nós só vamos manter um imposto existente hoje, que é o imposto de renda. Por quê? Esse é o imposto que permite ao governo fazer política social, tributar aqueles que têm mais, tributar progressivamente, de tal forma a fazer um processo de distribuição de renda mais adequado, favorecendo, evidentemente, as camadas de mais baixo poder aquisitivo no país. E eliminando-se todos os outros impostos, veja bem, Major, no âmbito federal, acabaria o PIS, acabaria o COFINS, acabaria a contribuição previdenciária ao INSS, que comete um dos maiores crimes, que é tributar salário. Nós precisamos gerar emprego, jamais tributar salário. Não pode colocar imposto em cima de salário. Isso desestimula a criação de empregos. É uma máquina de destruição de empregos. Isso também acabaria. Acabaria o IPI, acabariam todos os impostos. E, no lugar disso, haveria um único tributo, que é um imposto que incidiria sobre todos os pagamentos. Qualquer pagamento que é feito no banco, ele incidiria sobre ele uma alíquota muito baixa, uma alíquota de menos de entre 2,5% e 3%, e que seria o suficiente para gerar a mesma arrecadação que todos esses tributos. Esse é o projeto do nosso presidente, deputado Luciano Bivar, esse é o projeto do general Peternelli, e esse é o projeto que eu tenho certeza muitos parlamentares do nosso partido, mas também de outros partidos, defendem. Então, o PSL é o partido que está fincando essa cunha muito importante no debate tributário, que é o projeto do Imposto Único, que é a única ideia nova que surge nesses últimos 30 anos e que vem sendo, de alguma maneira, rechaçada por aqueles que não querem a simplificação, que já se acomodaram no atual sistema, e o senhor mencionou a questão da corrupção, a questão do jeitinho, a questão do contencioso, que é gigantesco. Eu entro na justiça e fico 20 anos sem pagar imposto, enquanto está em discussão, tudo isso, e eu não vou pagando. Depois eu pago lá na frente, eu vejo o que eu faço. Então, vejam, existe, sobretudo, aquele que vive da sonegação de impostos. Nesse sistema do imposto único, isso tudo acabaria. Pergunta, o senhor vê a viabilidade desse projeto do imposto único e por que ele não avançou até agora? E é o momento de se fazer essa grande reforma que eu tenho certeza o senhor vai saber defender muito bem na Comissão de Reforma Tributária.
Olha, a questão do imposto único é porque ele é tão simples, eficaz, evita a sonegação, evita a corrupção, que ao longo do tempo, muita gente, e dentro do campo político, infelizmente, é que nós temos um Brasil que ele está mudando e agora, após pandemia, vai ser necessário. Eu quero dizer que, dentro da estrutura do governo federal, eu acredito demais hoje no Paulo Guedes, que ele é um brasileiro que ele quer mudar, tal qual o Marco Sintra. Eles estão ali, ó, e vão na mesma... Ele defende essa concepção, Hildo? Aliás, é bom que se diga, né? O Marco Sintra se sacrificou pelo amigo em determinado momento para não perdermos o Paulo Guedes dentro da estrutura de governo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Eu digo, antes da pandemia, eu tinha uma dificuldade dentro daquela comissão que eu via que nós íamos sustentar só... Eu, o Luciano Bivac, estamos lá na comissão, íamos sustentar a tese do imposto único e fazer um relatório alternativo ao relatório que seria produzido pelo relator. Pós-pandemia e essa necessidade, a dificuldade, partir nessa linha do que disse o Marco Sintra, que, olha... vamos cobrar menos para arrecadar mais, e é uma verdade. Para que a lei de Gerson, a lei do jeitinho brasileiro, a lei do favorecimento para grandes escritórios de advocacia tributária que discutem por 20, 30 anos, para ficar naquela situação de que ou morre os donos, ou morre o advogado, ou morre a dívida ao longo do tempo. E nós vamos ter uma necessidade. E eu tenho certeza que nós vamos discutir com muita profundidade. E fora, como foi agora o marco do saneamento? No primeiro semestre ele não passava como não passou o ano passado. Chegou na Câmara, ele travou. Agora foi necessário, foi fundamental. A reforma tributária também, nós vamos ficar com vergonha. Independente de ter eleição municipal o ano que vem, se é pré-campanha, nós não vamos terminar o ano que vem sem entregar uma reforma para o país. Sabe por quê? Porque a população vai bater em todo mundo. Vai bater no Bolsonaro como presidente. Tem um gado humano aqui que fica até contratado aqui para atrapalhar a nossa live, mas não atrapalha, professor. Aqueles descerebrados, robozinhos. Mas a grande maioria do país está querendo uma resposta. E como é que vão enfrentar os nossos argumentos do imposto único, da simplificação? Como é que a máquina pública municipal, a máquina pública dos estados, a máquina pública da União, não vão querer, quando nós estamos falando, gente, nós vamos manter o imposto de renda? Por quê? Porque o imposto de renda, nós vamos conseguir ter as políticas sociais prosseguindo. Agora, aqui, nós vamos dar vida para as empresas. Vai pagar? Vai pagar. Aguenta pagar mais? Não aguenta pagar mais, mas vai pagar de forma mais racional. Isso. Como é que proporcional, né, gente? Proporcional. Como é que nós vamos competir hoje com a indústria de outros países? Como é que nós vamos fazer isso hoje? E não cabe mais também a proteção pela proteção. Eu, às vezes, vejo em debates, como outro dia eu censurei, eu gosto, né, da Vanessa Canedo, auxiliar do Guedes, mas ela insistindo numa defesa exacerbada da indústria, naquele modelo de 50 anos dizendo, olha, essa é a reserva de mercado. Nós não estamos falando isso, nós queremos que a indústria amplie as suas atividades, que ela se modernize, que ela consiga competir, que ela vá ser tributada, sim, mas de uma forma racional. Nós não podemos correr o risco com as duas PECs que estão aumentando a carga tributária sobre, por exemplo, as empresas de serviço.
As empresas da construção civil, professor, que quando nós estamos falando, como é que nós vamos fazer para ter maior contratação no país? Mas isso vai acontecer, senador? O que vai acontecer, por exemplo, com o setor de serviços, caso a PEC 45 seja aprovada? Qual é a sua avaliação? Ele acaba, simplesmente porque faz mais de 3.000 anos que o chinês inventou a matemática, e acaba. É impossível, se você aumentar ainda ou gerar mais carga tributária, por exemplo, o setor de serviços, vai falar, olha, gente, a mão de obra, isso é pouco no nosso país, meu Deus do céu. Pega todas as empresas de segurança, todas as empresas de limpeza, todas as empresas de lavanderia hospitalar, de serviços. Pelo amor de Deus, você pega as academias de ginástica agora, que fecharam 15.000 agora por conta da pandemia. Deixamos sem emprego 800 mil professores. E é tudo, senador, é o cabeleireiro, é aquele que a empregada doméstica, enfim, é um aumento generalizado. Há estimativa, só para complementar o seu raciocínio, de que o setor de serviços pode ter aumento de carga tributária, caso seja aprovado o projeto que está na Câmara dos Deputados, de até 400%. Eles pretendem, inclusive, acabar com algum tratamento especial dado a micro e pequenas empresas, como, por exemplo, a questão do lucro presumido, que vai significar um aumento de carga tributária muito grande também na distribuição de dividendos e lucros para as pessoas. Ou seja, aquela empresa que hoje já vive com muita dificuldade, com uma carga tributária já alta, vai ter um enorme avanço em termos de carga tributária a ser suportada caso o projeto da PEC 45 seja aprovado. Isso vai, evidentemente, convencer as pessoas de que esse projeto de reforma tributária não pode avançar. Ah, mas eles pagam menos imposto do que a indústria, porque a indústria está pagando muito, etc. Pode até ser verdade, ainda que a Federação de Serviço dispute isso. Diga que não, de jeito nenhum. O setor de serviço paga menos ICMS, mas paga ISS e paga outros impostos que a indústria às vezes não paga. Consequentemente, a carga tributária global é muito alta também no setor de serviço. Então, senador, eu acho que o que está sendo discutido hoje vai ser muito difícil de ser aprovado. A exemplo do que está acontecendo ao longo de 25 anos, e não foi aprovado em 26 anos. Pergunta, vamos bater na tecla do imposto único. O que é que nós precisamos fazer? O que é que o PSL deve fazer para avançar nessa discussão? E segundo, por que é que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, é tão contra o projeto do imposto único e disse que vai aprovar a PEC 45 de qualquer jeito ainda esse ano? Olha, eu respeito o Rodrigo Maia, ele tem uma força política muito grande, inegável, dentro da Câmara. Ele pode bastante, mas não pode tudo. Semana passada, eu dei uma resposta para ele pela imprensa, vários veículos de imprensa disseram, porque ele estava meio sem assunto, né, na semana, e aí ele pegou e disse, numa daquelas coletivas que realiza todo dia, dizendo, olha, nós vamos votar a reforma tributária em agosto. Ele só esqueceu que tem uma coisa chamada Senado também, tem uma coisa chamada população, que os partidos têm expressão, que o PSL é um partido com muita expressão dentro da Câmara, né, que a mobilização dentro do PSL é pelo imposto único. O PSL vai lutar por esse momento. E que não é assim, olha, vou pautando porque o mercado financeiro está dizendo que eu tenho que pautar. Ou que a Fiesp ou a Fiege diz que eu tenho que pautar porque fizeram um almoço suntuoso para mim com recursos públicos. Não é assim. Não vai ser assim. Né? Então, eu respeito todos os posicionamentos, mas nós vamos lutar. Eu sou apenas um voto entre 81 no Senado, mas eu tento conquistar tantos outros. O PSL está tentando sensibilizar. E a maioria dos partidos, professor, não tem um juízo de valor formado.
Por exemplo, quando houve a guerra da Câmara e do Senado, para ver a guerra de protagonismo, Bolsonaro mandou a reforma previdenciária, de repente nós, pelo Congresso, nós temos que ser protagonistas também. Então, tiraram da gaveta lá a PEC 45, bomba, apresenta aí. Depois, no Senado, nós nos enciumamos, e eu estava no mesmo dia. Eu estava numa reunião de todos os líderes, na casa que nós fizemos a reunião na casa a residência oficial do presidente do Senado. E o Álvaro Dias levou o Rauli, que o Rauli tinha um projeto na Câmara como deputado federal, nosso amigo, um cara lutador por uma reforma tributária. E o Rauli apresentou ali na hora e falou, olha, vamos lá, todo mundo subscreve para ter uma PEC do Senado também. Professor, eu duvido que qualquer um de nós teve o tempo para ler o conteúdo da PEC. Aí ela virou a PEC 110. A da Câmara virou porque o Maia chamou o pessoal e falou, assina aí, vamos lá. E lá vamos. Então, são protagonismos que a virtude está exatamente na grandeza de ver que o mundo avançou. Que os dois modelos que são preconizados ali, eles ficaram ao longo do tempo, eles não vão trazer eficiência, que o PSL não está lutando por protagonismo, nós estamos lutando por um país melhor, nós não mudamos nada. Tem até algumas pessoas aqui que dizem, olha, abandonaram o presidente. Não, o presidente que abandonou o partido, abandonou o discurso, abandonou o discurso da moralização. Foi quem não quis que tivesse CPI, nem impeachment de ministro supremo, quando tinha acordo para proteger o filho. Naquele momento rompeu, me arrebentou de todas as formas. Aquele momento, não fomos nós, não foi o PSL que criou Toma lá da cá com distribuição de cargos. Fomos nenhum de nós. E nós não temos discurso raivoso com ninguém. Então, aqui algumas pessoas falam, não, por que você abandonou? Não abandonei o presidente, eu torço para que ele volte para os rumos do que o elegeu. Do discurso, para não ser um estelionato eleitoral, para não ser uma mentira para a população, para não dizer que faz um discurso contra a corrupção, que é contrário ao foro privilegiado, e agora para o filho que está enroscado com a justiça vale o foro privilegiado, que agora vale distribuir cargos aleatoriamente para qualquer partido. Então, professor, nós não mudamos, o PSL com o Bivar não mudou, desde a concepção do primeiro projeto dele, a sua concepção do imposto único, e por isso que da sua identificação com o Bivar, daí o Bivar te pedir uma coisa que é ônus, as pessoas precisam saber disso. O professor Marco Sintra está conduzindo a Fundação Índico, que é a fundação do partido, para ele é ônus. E o Bivar pediu, como nós da Executiva Nacional, falamos, professor, nós precisamos ter alguém que tenha referência. E é uma referência para nós, e nós vamos conquistar. Não é só como partido, não, mas com apoio da população. É o imposto único, é uma maneira racional, equilibrada, que eu tenho certeza, professor, o que nós temos que fazer nesse momento é ganhar a opinião pública. As pessoas estão dizendo, olha, eu sou candidato aqui do partido, não sabia que eu podia defender isso. Pois você está sabendo, ó. Entra depois, pega o conteúdo do partido, pega as palestras do professor Marco Sintra, pega o projeto do Bivar. O Bivar entrou com um projeto lá atrás, depois ele escreveu e foi subscrito por todo o PSL e por muitos líderes agora. Não é uma tese, é o único caminho racional que nós temos hoje. Viu, gente? E quando nós estamos falando, quer ajudar a combater corrupção, para não ser só conversa, para não ficar citando o nome de Deus em vão, citando a Bíblia dizendo que a verdade absolve, mas mente o tempo todo, e mente, inclusive, dando guarida para a corrupção, quer fazer isso para valer mesmo? Nos ajude a ter uma reforma tributária. E eu estou dizendo, sabe, o governo não tem descido do muro até agora. Não disse, olha, qual é o modelo que eu quero? Tem medo de admitir? Pode dizer. Vamos dar força para o Paulo Guedes para dizer, olha, o melhor projeto hoje é o do Sintra, o melhor projeto é o do Bivar, que está junto com ele.
Sabe, não é demérito reconhecer e dizer, a própria Bíblia já diz, dai honra a quem tem honra. Vamos reconhecer que nós estamos 30 anos atrasados porque não tivemos força política para fazer. Agora nós temos a força do povo para fazer. É verdade. Então, Senador, eu queria até dar um depoimento envolvendo a participação do presidente da República no debate da reforma tributária. Ele defendeu o tempo todo uma reforma tributária altamente simplificadora. E o projeto do Imposto Único é o que mais simplifica. Ele acaba com esses impostos malucos que não se ajustam mais ao mundo moderno. Precisa emitir nota fiscal, como o senhor mesmo falou. Esse negócio, hoje 1 quilo de salsicha sai de Chapecó, vai para o norte, ele é parado. O caminhão é aberto. O fiscal em cada barreira estadual tem que abrir. Olhar se a mercadoria é aquela que está constando na nota fiscal, item por item. Quer dizer, isso não existe mais no mundo digital, onde tudo é feito online com computador. Nós temos que ter um tributo sobre movimentação, sobre pagamentos, sobre toda a compra e venda bancária e acabar com esses impostos complexos. Muito bem, o presidente sempre pediu isso. Propusemos, inclusive com o apoio do ministro Paulo Guedes, um projeto que desonerava a folha de pagamento, acabava com esse imposto que destrói salários e destrói empregos, e colocar no lugar um tributo sobre pagamentos. E o presidente falou, não, isso não pode, porque esse é um tributo é que nem CPMF, e eu não vou criar mais imposto. Nós não estávamos propondo mais imposto, pelo contrário, nós queríamos substituir. Então eu queria dizer o seguinte, o presidente, se ele tiver um esclarecimento adequado, eu acho que ele não pode deixar de apoiar esse projeto que o PSL está propondo e que ele, na base lá atrás, quando se candidatou pelo nosso partido, apoiou, inclusive. Né? Eu só queria fazer esse depoimento, porque eu acho que esse seu trabalho... Quem tem racionalidade, quem não tem o rabo preso, quem não está fazendo lobby pelo lobby, quando presta atenção na propositura que é feita, vai dizer, gente, por que nós não fomos nessa ainda? E nós vamos. O que me dá esse alento agora, professor, e essa minha certeza, foi o marco do saneamento. O que parecia impossível, o lobby era muito grande e não vai mexer nunca, é assim mesmo, os prefeitos não querem, quem tem as empresas privadas não querem, quem tem as empresas públicas, tipo a Sabesp, não querem ter concorrência. A necessidade pública obrigou. E agora vai obrigar mais ainda. Tomara a Deus que acabe logo os riscos da pandemia. Ele vai acabar no momento que tiver vacinação em massa no país. Mas que os seus efeitos para a economia, o maior antídoto para a economia do país, não é para o enfrentamento do vírus. Para o enfrentamento do vírus é a vacina. E você fazer testagem. Para enfrentamento da tragédia econômica, da pandemia econômica, não tem outra coisa que não seja a reforma tributária. Não tem. Pode cravar aí quem quiser. Não tem. E o modelo que é apresentado pelo PSL, que não é uma coisa de hoje. Esses homens estão estudando isso há 30 anos, gente. Não são 30 dias. Você pega o Marco Sintra, pega as obras dele publicadas, pega o pessoal discutindo a tese dele em outros países. Nós temos mania de dizer que só no mundo, nós não produzimos coisas boas nossas aqui. Nós temos um mundo acadêmico aqui. As pessoas aqui no Brasil, sejam os nossos quadros funcionais da Receita Federal, das fazendas dos estados, né? Gente, o pessoal nosso tem que ser muito capacitado, porque ninguém consegue ter no mundo a coxa de retalhos que nós temos hoje, né, de procedimentos que vão desde de medidas constitucionais até portarias municipais. Nós temos vigente hoje no país 300 mil procedimentos, 300 mil, na área tributária. Exatamente. Nós gastamos demais. Nós gastamos, todas as empresas gastam demais. Professor Marco Sintra, eu conversava com
com o empresário da área de transporte e falando sobre soluções para a pandemia. E ele me disse, ô senador, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho que ter na minha empresa, eu tenho 7.000 funcionários, mais de 2.000 carretas. Hoje, eu estou arrebentado. Vírus para um lado, tributação exagerada por outro. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho que gastar demais. Primeiro, para poder trabalhar e depois para não ir para a cadeia. E não é para burlar, não. É que é tanta legislação. Eu trabalho nos 26 estados e trabalho no Distrito Federal. E trabalho nos países sul-americanos. Nos países sul-americanos, eu não tenho dificuldade de cumprir legislação. A minha dificuldade é no meu país, porque é tanta coisa de um município para o outro, de um estado para o outro, dentro da própria União, entre os órgãos, uma confusão que só pode ser deliberado. Então, ele me dizia, na simplicidade dele, falou, senador, pelo amor de Deus, o senhor está nessa comissão da reforma tributária, né? Eu já ganhei tudo na vida, eu já perdi tudo na vida, não tenho mais a expectativa do dinheiro pelo dinheiro, mas eu estou desesperado pelos meus 7.000 funcionários, pela necessidade, pelo volume de pessoas que se alimentam graças à empresa, que agora, durante a pandemia, não teve desabastecimento. Entendeu? Isso só falando do transporte de carga, só para dar um exemplo, para dizer às pessoas, porque é impossível, professor Maxime, que todo mundo reclame da mesma coisa ao mesmo tempo. E nós ficamos tentando modificar as coisas, fazendo as mesmas coisas há 30 anos. Não vai dar certo. Se nós votarmos, estamos falando, vamos fazer um Frankenstein, misturar a PEC 10 com a PEC 45. Nós vamos pegar um monstrengo, que já foi dito, olha, nós vamos aperfeiçoar o obsoleto. Verdade. Nós vamos continuar tributando mal, errado, com a fiscalização ruim, permitindo evasão, permitindo Esse é um a dos pontos corrupção. mais importantes. A evasão, senador, quero lhe dar um dado. Isso vai, eu tenho certeza, impressionar muita gente. A arrecadação federal é mais ou menos 1,2 trilhão por ano. Existe de sonegação projetada e estimada de 400 bilhões por ano. Aproximadamente 30% de sonegação, 33%, quase um terço. Ou seja, nós criamos um sistema que permite a uns pagarem imposto demais, se cobrar imposto demais deles, e a outros não pagam nada, sonegam, planejam, evadem, corrompem, vão na justiça. Então, veja, a ideia do imposto único é para acabar com isso. Esses 30% que não pagam nada vão começar a pagar, porque o imposto sobre pagamentos é insonegável, não dá para fugir dele, você tem que pagá-lo. Podemos até entrar em discussão depois para explicar por quê. Então, veja, é um sistema que vai reduzir a carga tributária de quem paga imposto demais hoje. E vai fazer aquele que sonega, aquele que foge dos tributos, aquele que não tem patriotismo para contribuir com aquilo que o país precisa para se desenvolver, vai começar a fazer essa pessoa pagar também. Então, é esse projeto que nós precisamos. E não um tributo que vai simplesmente fazer com que alguns setores comecem a pagar muito mais, setores legítimos, como é o setor de serviço, até alguns setores industriais vão ter grande aumento de carga tributária se nós criarmos esse IVA da PEC 45, ao passo que outros vão acabar pagando menos. Não é? Então, senador, eu acho que esse debate vai certamente se aprofundar aí ao longo dos próximos meses. A sua presença na Comissão de Reforma Tributária nos dá uma grande esperança e uma grande expectativa. E eu vejo que muitos dos nossos ouvintes aqui, aqueles que estão participando conosco, têm falado muito da figura do presidente, do PSL, etc.
Quer dizer, eu acho que esse é um projeto que não é do presidente, não é do PSL, não é do PT, não é de ninguém, esse é um projeto do país. Nós não vamos crescer, recuperarmos dessa pandemia se não fizermos a reforma tributária urgente. Portanto, eu apelo a todos, vamos deixar de partidarismo, vamos deixar de coisa pequena, vamos começar a discutir o que o país precisa, o que o povo quer, com coragem, com ousadia. E o PSL é o partido que está propondo essa coragem e esta ousadia, introduzindo o imposto único na reforma tributária. Eu queria, senador, antes de lhe passar a palavra aí para suas considerações finais, ter o seu compromisso de, assim que a comissão de reforma começar a se encontrar novamente, nós convidá-lo de volta para convidarmos de volta o senhor para poder participar e vir trazendo a todos aqueles que nos assistem um relato de como a reforma tributária está avançando. Eu acho que a sua participação vai ser muito importante, não tenho dúvida. O senhor é um homem combativo, é um homem que tem coragem de falar as coisas, é um homem que não tem medo da oposição, não tem medo de defender aquilo no que efetivamente acredita. E a sua presença de novo aqui nesses diálogos PSL vai ser muito importante para nós. Então, eu vou lhe passar a palavra aí para as suas considerações finais, com esse compromisso, o senhor voltar assim que aí nos próximos 30 dias a comissão for se reunir presencialmente com a sua participação para vir nos relatar o que está acontecendo. Nós estaremos juntos, certamente, professor, porque vamos continuar aí com o trabalho da Fundação Índigo. Eu tenho certeza que, tomara que o relatório do relator Roberto Rocha ele esteja em sintonia com a proposta do PSL, senão nós estaremos com um voto do partido, um voto em separado, que nós vamos elaborar juntos. O PSL vai elaborar juntos sob a sua coordenação. E aí nós vamos cotejar os modelos para o país. Dizer a todas as pessoas que é preciso, nesse momento, entender o que está dizendo o professor Marcos Sintra. Nós precisamos e nós temos o melhor modelo para o país. Não somos contra o presidente, não somos nada. O PSL hoje é um partido independente. E esse gado humano, essas pessoas que são contratadas, esses robôs, que até, lógico, muitas vezes, professor, eu tinha um velho instrutor que ele dizia, às vezes a gente na vida está dando pérola para porco. Você dá uma pérola para o porco, ele come como se fosse mais um grão de milho. Então, tem algumas pessoas que o cérebro é diminuto, foram contratados para isso, são cegos e não vão conseguir, nesse momento, mas eu sou 100% aliança. A aliança não existe como partido. A população brasileira acordou. Em 9 meses, só conseguiu 12 mil assinaturas, 2,4% das assinaturas necessárias. Já caiu a ficha do embuste que era. Né? É diferente. Construir partido não é simplesmente fazer um discurso barato aí, não. Precisa de esforço, precisa de trabalho, precisa de responsabilidade. O PSL é o partido que mais cresceu em 2019 e 2020. A fonte é só entrar no site do TSE. 24,5% de crescimento. Quase um quarto cresceu o partido e vai crescer muito mais. O fundo partidário, esse pastor que está perguntando, sabe quem é favorável ao fundo partidário? Que não vetou, enrolou, porque queria fundo partidário? Jair Bolsonaro. Eu sou contra o fundo partidário, discuti isso lá, tenho o projeto, abri mão. Não tenho dois discursos, não tenho safadeza, não tenho nada. Eu digo, não tenho bandido de estimação, não tenho filho ladrão. Eu fico absolutamente tranquilo para discutir as coisas como o partido. Não, esse aqui está dizendo, esse gado humano, que o partido só cresceu por causa do Bolsonaro. Não, cresceu 24,5%, é o partido que mais cresceu depois que ele foi embora. Graças a Deus. Porque enquanto estavam os filhos dele só tumultuando, uns caras muito loucos, os caras muito dementes, quer fechar o Congresso, as instituições,
O cara, quando não gosta do próprio pai, da própria mãe, já começa a chamar o pai e a mãe de comunista. Esse é o tipo mais execrável da sociedade. Não, o partido cresceu, graças a Deus, depois. Graças a Deus, depois. Nunca mudei, não vou mudar. Quero dizer, professor, parabéns. Continue com as lives do PSL. Isso é crescimento partidário, é crescimento do país. O senhor é uma referência para nós todos no país. E o senhor já é história da defesa de tributos exequíveis no nosso país. Ela vai se consolidar no dia em que houver a promulgação da Constituição. Porque alguns imbecis não sabem que proposta de emenda constitucional não tem que ter sanção de presidente. Não tem. Aí não tem se presidente vetar ou não. É promulgado. Alguns precisam ler a Constituição também. Presidente, obrigado a oportunidade. Que Deus abençoe. Viva o nosso PSL. Parabéns pela Fundação Índigo. Muito obrigado, senador. Foi um privilégio tê-lo aqui. E fica esse compromisso de voltarmos assim que o debate da reforma tributária voltar. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. É evidente que muita gente nos critica, mas eu quero terminar com uma frase, senador, do Roberto Campos. Quanto mais nos atacam, mais nos enobrecem. O Roberto Campos dizia o seguinte: a violência da seta enobrece o alvo. É isso, exatamente. Quanto mais nos atacarem, com maior violência, mais enobrecidos nós ficamos atingidos, porque estamos realmente cumprindo com o nosso papel, dizendo o que nós efetivamente acreditamos, independentemente de haver ou não oposição, de nos criticarem. Vamos em frente, senador, e voltamos aqui em breve para continuarmos essa nossa conversa. É isso mesmo, professor. E não vamos dar mesmo pérola para porco. Os poucos porcos não vão ter as nossas pérolas. Um abraço. Um abraço, prazer e obrigado a todos que nos acompanharam aqui.